E olha, minha gente, a chuva em São Paulo provoca transtornos em aeroportos de todo o país, inclusive aqui em Uberlândia, onde houve cancelamentos, também atrasos de voo. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a Carolina Barros, que ela vai trazer as informações pra gente sobre a situação. O Carol já está lá no aeroporto e vai trazer aí o caso de momento ali do aeroporto. Olá, Carol, boa noite, seja bem-vinda. Conta pra gente como é que tá, o clima tá tenso, tá tranquilo, neste momento aí no nosso aeroporto de Uberlândia. Ótima noite para você também, Lúcio, para quem nos assiste no Cidade Alerta Minas. Olha, o aeroporto de Uberlândia é bastante movimentado hoje, parece que um pouquinho acima da média, viu? E o que a gente percebe por aqui são as pessoas que chegaram aqui no aeroporto com um ar de bastante cansaço, afinal de contas, tiveram voos atrasados. Já conversamos aqui com algumas pessoas que vieram de São Paulo, Rio de Janeiro, em especial, desses dois estados, e que tiveram os voos atrasados muitas horas, então além de ter que ficar esperando bastante tempo lá no seu ponto de origem, até para chegar em Uberlândia também tiveram bastante atraso, viu? O que nós conseguimos de levantamento aqui, de acordo com a AENA, que é a empresa que administra o aeroporto de Uberlândia, é que aqui no nosso terminal houve hoje pela manhã o cancelamento de 4 voos. As partidas daqui de Uberlândia para outros locais foram canceladas hoje pela manhã, com horários previstos a partir de 8h30 da manhã, e também teve voos que deveriam ter saído daqui, mas saíram com atraso, como por exemplo uma partida que estava prevista para 3h25 da tarde, só conseguiu sair agora há pouco, às 5h30, conforme nos informou um dos funcionários aqui do local. Já teve outros 2 voos também no meio da manhã que partiram, segundo o site, dentro do previsto, ou seja, então tem alguns pontos que estão atrasados, né, para alguns destinos, e para outros já está normalizado, mas a gente consegue perceber uma grande movimentação aqui. A gente vai tentar falar inclusive com algumas pessoas que estão por aqui. Boa noite, como é que é seu nome? Boa noite, Patrícia. Patrícia, você veio de onde? Do Rio de Janeiro. Teve algum atraso, teve alguma intercorrência no seu voo? No Rio teve um atraso de 1h30 e em Uberlândia, de São Paulo para Uberlândia teve 1h30 também. Mas muito tudo bem. Pelo menos no voo tudo bem? Sim. Mas o cansaço da espera, né? Com certeza. Então, em São Paulo também teve o atraso? Teve. Alguma explicação lá no local? Sim, foram bem tratados, muito bem orientados, só que teve esse atraso por conta da meteorologia, né? Do clima. Estava chovendo lá no momento? Não, no momento que chegamos em São Paulo, mas não. Mas hoje de manhã parece que teve um temporal e ontem à noite teve um vendaval incrível, né? É isso. E aí, pelo menos no voo, conseguiu finalizar, né? Sim, só atrasou, mas o importante é que chegamos bem, mas fomos muito bem orientadas e tratadas bem. Seu destino era Uberlândia? Sim. Muito bem-vinda, então. Que bom que deu tudo certo. A gente agradece então a Patrícia falando conosco, ela que conseguiu chegar então, com mais de 3 horas de atraso, né? João Batista vai mostrar para vocês a movimentação aqui no hall de embarque e também de desembarque aqui da cidade de Uberlândia, porque o que a gente soube aqui, de acordo com a administração, né, dos aeroportos, a AENA, inclusive, que administra Uberlândia, disse que passa por ajustes da malha aérea, isso em virtude dos fortes ventos, justamente a explicação dada pela Patrícia. Fortes ventos com rajadas de mais de 90 km por hora em São Paulo. Então foram 12 voos cancelados no aeroporto aqui de Uberlândia ao todo. 12 voos cancelados, sendo 4 deles somente no período da manhã, como eu disse. Isso tudo nessa quinta-feira, mas são situações que já começaram desde ontem em todo o país, viu? São 6 chegadas e 6 partidas que foram canceladas aqui no nosso aeroporto. Toda a infraestrutura operacional está disponível, assim como todos os serviços também para atendimento aos passageiros. Então a AENA informou o seguinte, ela orienta que os passageiros que têm viagens programadas, eles verifiquem a situação dos seus voos diretamente com as companhias aéreas com as quais eles vão viajar antes de se deslocarem até o aeroporto. Então precisa de um tempinho aí, né, de antecedência para que as pessoas procurem saber como é que está a situação, porque pode ser que tenha mais voos em atraso ou até mesmo cancelados, e aí essa situação não gera transtorno para
para as pessoas que precisam embarcar. E especialmente a gente está falando das pessoas que vão embarcar em Uberlândia com destino a outras cidades, né? São Paulo, por exemplo, registrou ventos ontem de até 100 km por hora, hoje 90 km por hora. Teve queda de energia, então por conta disso é que a partida dos voos dos aeroportos, principalmente de Congonhas e o principal terminal aeroviário do país, foi comprometida, né? Lá foram aproximadamente 200 voos cancelados, mas em todo o país, como houve reflexos, né, de São Paulo em todo o país, são ao todo, Lúcio, aproximadamente 450 voos que foram afetados. Essa situação que também chegou aqui em Uberlândia, como nós informamos. Então, olha só, situação de momento, muitas filas por aqui de pessoas que vão embarcar, de pessoas que estão chegando também na nossa cidade, e a orientação é essa, para que dê tudo certo, entrem em contato com a própria companhia aérea com a qual adquiriram o voo, porque, por exemplo, a Latam informa que tem previsão de cancelamentos até amanhã. Então, os clientes podem optar por remarcar viagens sem qualquer custo, de acordo com esta operadora de aeroportos, né, de aviões. A orientação é verificar pelo aplicativo da companhia a previsão de partidas e também de chegadas. A Gol e a Azul também mandaram nota para a gente, dizem que orientam os passageiros a fazer o mesmo, que é consultar a situação pelo aplicativo e optar por cancelar ou também por remarcar viagens sem qualquer custo adicional. Vamos falar sobre os direitos, Lúcio, que a Agência Nacional de Aviação Civil, ela informa que está acompanhando a situação dos aeroportos em todo o país, orienta inclusive os passageiros a ficarem atentos a quando ocorre atraso, cancelamento ou interrupção de voo. O passageiro tem direito à assistência material gratuita, conforme o tempo de espera no aeroporto, e as regras são as seguintes: a partir de 1 hora tem direito à comunicação, que é internet, telefone. A partir de 2 horas tem direito à alimentação com voucher, refeição, lanche, etc. A partir de 4 horas tem direito a serviço de hospedagem em caso de pernoite no aeroporto e transporte de ida e volta ao local de hospedagem. E para os atrasos superiores a 4 horas, cancelamentos e interrupção do serviço, a empresa deve oferecer pela escolha do passageiro, né, a escolha do passageiro, as opções ou de reacomodação em outro voo, ou de reembolso integral, ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, que fica à escolha do próprio passageiro, conforme for o caso, conforme for o destino. Então é isso, são várias as situações a que as pessoas têm direito caso haja atrasos ou cancelamentos. Aqui a gente está falando de atrasos a partir de 1 hora, 2 horas, 4 horas ou até mais do que isso. Então fica a dica aí para o pessoal ficar realmente de olho. E olha, vou deixar você aí, Lúcio, com essa movimentação aqui no terminal do aeroporto de Uberlândia. Tá certo, Carol, obrigado pelas informações. Você está acompanhando a Cidade Eletro, o lado direito do seu vídeo é o nosso aeroporto aqui de Uberlândia, lado esquerdo em São Paulo. Só para você ter uma ideia, de ontem para hoje, 2 dias, 400 voos lá em São Paulo, nos 2 principais aeroportos, tanto o lado de Congonhas como de Guarulhos. Imagine o caos que isso se reflete. Recebemos agora a informação aqui da assessoria de imprensa do aeroporto, que atualizou a informação. São 10 voos que tiveram cancelamentos hoje aqui em Uberlândia. 10 voos, tá certo? Então a gente continua de olho, acompanhando todas as informações para você, e durante o nosso jornalismo local a gente atualiza quem está sempre ligado aqui na tela da TV Paranaíba. E é bom, como disse a Carol, é recomendável você fazer contato aí com as empresas aéreas da sua companhia, aquela que você tem o bilhete para viajar, para que você veja a situação do seu voo, que pode ser cancelamento, pode ter cancelamento nas próximas horas, e vão torcer que até o fim de semana a situação volte ao normal. Tudo por conta de um ciclone que veio lá do sul, e olha o tamanho do estrago que isto faz, inclusive em São Paulo, que é os aeroportos que recebem muitos passageiros que depois são conduzidos a vários cantos do país, mas é centralizado muito ali e causa esse caos que a gente está acompanhando aqui no Cidade. Mais uma vez, do seu lado direito, aeroporto aqui do Uberlândia, lado esquerdo, aeroporto de São Paulo, imagens feitas agora há pouco, recuperadas para você. Então
Então você veja que lá na capital paulista está bastante complicada a situação, está um verdadeiro caos. Com certeza deve ter o berlandense ele preso, que ainda não conseguiu voltar para casa. Sei de histórias também de muita gente que optou por pegar um ônibus e está vindo então pelas rodovias para chegar aqui a Uberlândia ou na região do Triângulo Mineiro. Você certamente, se tem parentes que saem nesse impasse, já deve ter feito contato, deve saber a localização então aí do familiar, tá certo? Tá aí então a informação para você no Cidade, as imagens de momento, e a gente continua tocando aqui, tanto logo tenhamos novidades, a gente conta tudo para você, porque nós estamos ao vivo.